Hoje nós vamos falar de um assunto que cada vez é mais relevante para quem produz leite. Nós vamos falar de silagem de milho e vamos falar também dos bioinsumos. Afinal de contas, está acontecendo uma revolução também na forma de se produzir alimentos para gado leiteiro. Por isso, nós vamos para o negócio leite. Hoje nós estamos tendo aqui a honra e o prazer de receber Dimas Cardoso. Dimas, muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, doutor Paulo, pela oportunidade. Ô Dimas, nada de doutor Paulo, que você também é doutor. É doutor na estrada, doutor da vida, e nós vamos aprender muito com você aqui. Quem é Dimas Cardoso? É uma pessoa que a vida inteira planejou trabalhar dentro da agricultura e mais voltado para pesquisa, né? E quando eu iniciei meus trabalhos com pesquisa, descobri que existia uma vala enorme entre a pesquisa e a extensão. Aí eu me apaixonei pela extensão e fiz disso uma filosofia de vida, que é levar conhecimento e prática, né, para a melhoria de vida das pessoas. Então eu abracei isso e utilizo isso como a minha linha de trabalho até hoje. Então é uma satisfação muito grande estar aí podendo contribuir de alguma forma para o produtor. Bom, eu vou fazer uma revelação aqui. Nós já tivemos pessoas muito ocupadas nesse programa, mas eu acho que não conseguimos ter uma pessoa tão difícil quanto o Dimas. Por isso que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você, nesse programa agora de início de ano, de 2023, porque várias tentativas nós fizemos e por que que não dava? Porque o Dimas é isso aí que ele acabou de falar, né? Ele tem uma pegada muito forte de ciência, de pesquisa, e ao mesmo tempo ele é permanentemente uma pessoa solicitada e está sempre em eventos, ou em universidades, ou junto a produtores, dias de campo. Então fica muito difícil de encontrar um momento para gente conversar. E esse momento chegou hoje, e aí eu queria te revelar aqui. Acho que a maioria de nós busca ter reconhecimento. Tem aqueles que querem poder, tem aqueles que querem dinheiro, e tudo isso é importante. E tem um bom conjunto de pessoas que querem ter reconhecimento. E eu fico impressionado com o nível de reconhecimento que você tem. Você tem reconhecimento do setor privado e do setor público. Você tem reconhecimento de produtor e do meio acadêmico. Você tem reconhecimento da empresa que você trabalha e dos concorrentes, e por onde você passou. É algo assim inusitado. Você fez uma apresentação muito simples de quem é você, mas mais importante, eu acho que é o que você vai nos trazer aqui. E eu vou começar pela primeira pergunta que eu ainda ouço produtores fazer. Dimas, ah, silagem de milho é caro? Compensa? Quem deve fazer? Bom, Paulo, silagem de milho hoje, se a gente olhar dentro das propriedades, ela é a principal fonte de forragem que nós temos nas propriedades. E a coisa mais importante é que a gente está vendo o crescimento muito acelerado da intensificação da pecuária. Então é muito comum hoje a gente se deparar com vários tipos de compost barn, freestyle, confinamentos, né? Tudo está numa crescente porque terra está muito cara, então a gente tem que usar a terra da melhor forma possível. A agricultura tem remunerado muito bem os produtores, não dá mais para ficar a gente cuidando de terra aí para ficar cuidando de uma ou duas cabeças por hectare. As terras são muito mais rentáveis do que isso. E aí, essa forma, essa intensificação tem puxado a silagem muito mais ainda de importância do que ela já tinha, na verdade, né? A gente veio com aquele conceito lá atrás que silagem era para alguma coisa para a gente produzir alimento na época da seca. E hoje nós estamos vendo que os animais comem silagem o ano inteiro e assumiu uma importância muito grande, porque se a gente for ver hoje dentro
da lei da sobrevivência da pecuária, né? O único fator da economia, você que é um economista sabe disso melhor do que eu, que está na mão do produtor, é exatamente produzir um alimento de qualidade a custo baixo, que esse é o desafio da silagem hoje. Porque a gente não tem influência sobre mão de obra, a gente não tem influência sobre reposição animal, sobre salário, sobre energia elétrica, sobre infraestrutura. Enfim, o que está na mão do produtor dentro da propriedade é a qualidade da alimentação, é a produtividade. Eu costumo até brincar muito com o pessoal, falo, gente, ó, quem paga o custo da alimentação da fazenda é a produção de alimento, a produção de silagem, principalmente. E a qualidade paga o custo da dieta. Então, assim, a alimentação, e hoje o que mais pesa dentro dos produtores, seja da parte de pecuária de corte, pecuária de leite, é simplesmente o custo do concentrado. A gente está vendo aí o que aconteceu nos últimos anos aí com o preço do milho, com o preço da soja, né? E dos subprodutos aí, que eram subprodutos, mas tomaram importância enorme aí, um custo até elevado, se não pelo produto, pelo frete. Então, assim, a silagem hoje é sinônimo de sobrevivência, né? E eu acho que essa importância cresceu muito. Todas as propriedades que a gente visita hoje, elas buscam a participação da silagem na dieta acima de 50%. Só que para ter essa, essa participação, você tem que ter qualidade. E aí não tem como fazer silagem assim. Silagem não é um item que fala assim, eu vou economizar na silagem. Porque a silagem é 12% do custo de produção. E ela que vai pegar em cima daquilo que pega mais, né? Que é 38%, 36% do custo de produção, que é o concentrado. Então, silagem, eu gostaria de dizer assim, é caro, mas vale a pena, porque no cômputo final ela se torna barato. Silagem é para qualquer tipo de produtor? A silagem, existem situações que o produtor pode abrir mão de uma silagem, né? Mas desde que ele tenha ali um pasto bem aproveitado, um pasto rotacionado, uma produção de. Por exemplo, às vezes ele está trabalhando com um grupo de animais que não tem lá um nível de exigência energética tão grande assim. Então ele pode abrir mão através de uma alimentação mais aí sim, talvez num custo mais baixo, né? Uma silagem de capiaçu, cana, um pasto bem formado. Agora, na medida que o produtor começa a trabalhar com animais mais produtivos e animais com a genética um pouco mais avançada, a gente sabe que isso entra pela boca. E aí a gente é obrigado a trabalhar níveis de alimentos de melhor qualidade, e aí é que a silagem começa a entrar, né? Então, assim, no sistema extensivo, a gente, né, basicamente o produtor consegue ali fazer através de uma pastagem bem feita, através da integração lavoura-pecuária, uma recuperação bem feita de pastagem. Dependendo do nível de manejo dele, ele pode até não precisar de silagem, né? Ou talvez num confinamento que usa lá um outro tipo de que tem aquelas dietas de alta densidade energética, aí o volumoso entra mesmo só para preencher espaço ali, para fazer o animal ruminar, tudo beleza, não tem problema, né? Agora, na medida que eu estou intensificando a minha atividade, aí eu vou ficar escravo da silagem. Escravo no bom sentido, né? Porque se ela dá retorno, acaba sendo um grande negócio, né? Eu Ah, sem queria dúvida. que você nos ensinasse aqui um ponto que nós estamos falando para o Brasil inteiro. E há alguns anos atrás, o Brasil fazia como todo mundo, tinha safra do milho. E isso não é pouco, porque o milho revolucionou a alimentação humana. Se a gente vive muito hoje, em boa parte se deve àquilo que a gente conseguiu fazer em relação ao milho, que é aumentar a produtividade. Os Estados Unidos foram campeões em termos de investimento no século passado e ensinou isso para todo mundo. E o Brasil também seguiu essa linha. Mas aqui a gente começou a ter a safrinha, e depois a safrinha começou a dar uma produção que disputava até com a safra. Dimas, explica para nós o que é safra e o que é safrinha, para que a gente possa ter noção de quando é que a gente deve fazer silagem, se é na safra ou na safrinha. Olha, Paulo, existem uns detalhes interessantes, porque a safrinha hoje no Brasil, ela só existe por causa de um outro componente chamado plantio direto, né?
E através disso a gente ganhou tempo, né? A gente faz uma colheita e coloca um outro plantio na sequência, né? Quando os americanos têm capacidade de vir, têm a possibilidade de vir aqui, né? Eles ficam maravilhados, né? Porque a gente não tem o nível de produtividade deles por causa do clima, né? A quantidade de luz que eles têm por dia, que é mais alta por causa da latitude e tal, a própria fertilidade natural dos solos e tal. Mas quando vem aqui, eles ficam maravilhados, porque eles veem o pessoal plantando safra-verão, safrinha, e ainda tem nessa safrinha, muitas vezes pode vir um milho junto, acompanhado de uma braquiária, né? E essa braquiária depois fica no inverno, então nós temos aí, dos 12 meses, nós temos aí praticamente 11 meses que a gente trabalha na área e a gente consegue a terceira safra, né? Então você tem safra verão, safrinha e tem alguma coisa ali no inverno que você pode usar como pasto ou como uma outra fonte, igual o pessoal também no sul usa aquelas forrageiras de inverno. Então, assim, o Brasil ele é muito dinâmico nisso aí, né? Então, isso facilita bastante. Só que eu queria chamar a atenção, eu achei essa pergunta sua muito pertinente. Tudo que a gente for fazer em termos de nutrição animal de qualidade, a gente deve dirigir para o verão, ou para a melhor época de plantio dentro da área que você está trabalhando. Por exemplo, a gente sabe que quanto maior a produtividade, melhor a qualidade da silagem. A silagem é a fonte de fibra e energia, né? É uma fibra de boa qualidade que é a planta e a energia que vem do grão, que é o amido, que é 65% da energia da silagem. Então, a safrinha normalmente ela tem uma tendência nas regiões onde a gente trabalha de ser um pouco menos produtivo que no verão, salvo algumas exceções, né? Algumas exceções. Então, assim, tudo deve ser direcionado para o verão, a silagem de melhor qualidade, e a silagem de safrinha, como o pessoal às vezes gosta de fazer, até por complemento, terra anda muito caro, aluguel de terra muito, né? 12, 15 sacos de soja por hectare. Então, a terra hoje ficou muito caro. Então, o pessoal gosta, às vezes, de usar intensivamente a área. Então, faz, às vezes, silagem no verão, faz silagem na safrinha. A gente recomenda que faça alguma coisa de inverno ali, ou junto com a lavoura que se estabeleceu na safrinha, para a gente não usar a terra intensivamente de forma extrativa, né? A gente tem que voltar algum carbono, alguma matéria orgânica para aquela área. Mas o fato é que no verão a qualidade é melhor e na safrinha ela tem uma qualidade um pouco inferior, né? Então, o que a maioria dos produtores faz? Eu acho muito interessante. Utiliza a safra verão para os animais de alto padrão de exigência energética, né? Que exige mais qualidade, enfim, e utiliza a silagem da safrinha para animais que têm um nível de exigência um pouco menor, tipo vaca seca, novilha, vacas que estão abaixo do pico de produção, enfim, é dessa forma. Agora, existem regiões que eu conheço, como a região do sudoeste goiano, né, que é uma região que produz, a produtividade do milho é tão alta, né, na safrinha, que eles se dão o luxo de plantar soja no verão ali, ter um lucro extra e jogar a responsabilidade para a safrinha, que eu acho muito arriscado, né? Porque quando a gente joga a responsabilidade da safrinha, se você perder, você perdeu o ano, né? Então, isso aí eu fico preocupado. Mas eles conseguem uma produtividade boa e conseguem fazer até qualidade na safrinha, mas não é de uma maneira geral. Tá? De uma maneira geral, a gente trata dessa forma. O verão é sempre mais produtivo que na safrinha. E algumas modalidades de silagem, tipo a Snap Lage mesmo, que é a silagem de espiga, ela deve ser basicamente no verão mesmo, porque ela tem que ter uma proporção lá de grãos, que normalmente é em torno de 75%, 76% de grãos, e 14, 15% de sabugo e 10% de palha. Mas quando você leva isso para a safrinha, muda essas proporções. Aí você tem mais sabugo e palha do que grãos. Então, silagem de qualidade, Snap Lade, silagem de alto padrão de energia, deve ser direcionada, da maneira geral, para o verão, e a safrinha é o complemento. E para ter a silagem de qualidade que você está falando, para fazer essa silagem de qualidade, que recomendações que o produtor deve seguir? Olha, o produtor, a silagem, eu falo que são uns passos muito importantes, né? Não é um passo não é uma coisa que você faz sozinho. A silagem ela começa lá no P do planejamento, né? Quantos animais eu vou
alimentar, por qual período, né? E quanto que eu preciso de silagem de qualidade, né? Que é muito importante. Tem que dimensionar meus silos, porque eu tenho que respeitar ali uma taxa de retirada diária, que deve ser superior, aí, segundo o professor Tiago Bernardes, acima de 240 quilos por metro quadrado da face do silo, etc. Tal. Então, ter o P do planejamento. Tá? Esse é o principal. É a quantidade que eu vou precisar num determinado tempo e dimensionar os silos de acordo com aquela necessidade diária que eu tenho e da necessidade que eu tenho do volume total. Aí depois nós temos outro fator que é muito importante, que é a questão do plantio, do manejo da cultura. Então, as correções de adubação, né, porque a extração, a silagem, ela é considerada assim, enquanto você produz grãos, você só exporta grãos e volta muita coisa na palha. Quando você faz silagem, você tira 90% da quantidade de nutrientes que a planta tira do solo. Então, você está tirando, seu nível de extração é muito maior. Então, você tem que fazer essas contas muito bem feitas, escolher uma boa semente, um bom híbrido, que te entrega aquilo que você está buscando em termos de volume, com digestibilidade e energia, que são os três fatores principais. Tem que fazer um manejo bacana da lavoura, tem que fazer, aí depois que passa a lavoura, vem o processo de ensilagem, né? Que é a fase da colher da matéria seca correta, processar bem os grãos, uniformidade de tamanho de partícula, uma boa compactação. Depois vem aí o fechamento do silo, inoculante, os tipos de lona, enfim, até na hora dessa silagem estar lá no coxo, e aí nós precisamos fazer a análise bromatológica para a gente fazer o cálculo da dieta em função da qualidade da silagem que a gente produziu. Então você vê que são passos assim que são 4 ou 5 passos que você não pode errar. Se você é bom em um deles, mas errou nos outros, você jogou tua silagem fora. Então eu falo assim, eu costumo até brincar, existe um chavão que fala assim, todo pecuarista tem que ser um bom agricultor. Eu digo que todo pecuarista tem que ser 2 ou 3 vezes melhor do que um bom agricultor. Porque o bom agricultor é só lavoura, né? E a gente tem processo, tem silagem, tem alimentação, tem análise bromatológica, sabe? A gente tem preocupar com a reposição da área, principalmente de nutriente, carbono que vai muito embora e tal. Então, assim, é muito preocupante isso. Então, esse é o trabalho que a gente entra. A gente ajuda muito o produtor, que vai desde esse P de planejamento até a parte final aí, que é a parte de alimentação animal e recuperação das áreas. Tá? Quais são os sinais que você percebe em relação a uma silagem que ela não tá boa, que ela não está dando o retorno nutricional esperado? A silagem, assim, ela é cruel, né? Ela te informa tudo, né? O que que acontece, o que que aconteceu desde o manejo até o momento da colheita. Então às vezes a gente entra no silo, existem sinais dentro do silo que eu costumo falar com o produtor e falar assim, mas como é que você sabia? Você não estava aqui para ver? E a gente sabe o que que aconteceu, né? Então, por exemplo, você entrou num silo, né? A silagem, vamos lá, um fator importante, cor. Cor em silagem te diz tudo. Como que foi a colheita da silagem? Então, cor, se ela tiver assim um vermelho, se ela tiver assim numa cor, um verde muito intenso, né? É sinal que ela foi colhida verde, né? Se ela tiver cor de palha, é sinal que ela foi colhida seco demais. Se ela tiver essa cor meia verde, amarela, verde palha, assim, aí é sinal que a matéria seca está dentro do correto, né? Esse é o sinal da cor. O outro é o fator da umidade, né? Quando você retira uma amostra da silagem e comprime com a mão, assim, né? E você vê que começa a escorrer água, né? É sinal que a matéria seca também já foi baixa, né? E aí, quando você tem muita presença de água ou de uma má compactação, então aquilo ali já desenvolveu clostrídio, que comeu basicamente a energia e colocou ácido indesejável lá dentro, que praticamente acabou com a qualidade da silagem, né? Vai ter problema. Então, cor é uma coisa, cheiro é outra interessante, porque quando tem muito clostrídio, coliformes, que produzem muito
esses ácidos acéticos, butírico, então você tem aquele cheiro forte, né? Às vezes ocorre aquelas proteases, né? Aquela é, praticamente aquela volatilização da amônia ali, então dá aquele cheiro forte de nitrogênio, senão que a proteína está indo embora ali, está tendo aquelas proteólises todas. Então, assim, aquilo ali é tudo indicativo, o cheiro, a cor, né? E aí também você pegar uma amostra ali também e ver a quantidade de grãos que tem na silagem, você pegar num copo mais ou menos de 1 litro, e você vê ali a quantidade de grãos, até depois para você medir quanto do grão foi processado também, dá para você medir, né? Já não pode ter num copo de 1 litro aproximadamente mais do que 4 ou 5 grãos inteiros ali, o ideal é que tivesse no máximo 2 ou 3, né? Então já dá indicação que o produtor não processou bem esse grão, alguma coisa foi feita nesse sentido. E o outro fator é a temperatura, né? A silagem não pode aquecer mais do que 2 a 3 graus da temperatura ambiente, que aí é sinal que a compactação não foi feita, tal, enfim, né? E também tem algumas coisas que a gente olha assim, a gente percebe, né? Divisões, né? Aquelas linhas, né? Aquelas reação de Maillard que ocorre, aqueles aquecimentos, aquelas linhas pretas, ali foi algum lugar que parou, algum lugar que caiu terra, alguma coisa nesse sentido. Então a gente começa a falar isso com o produtor e começa a avaliar isso. A silagem, nesse ponto, ela é muito cruel. Uma vez mal feita, o produtor vai ter que conviver com ela o resto do tempo que ele se programou, que vai de 6 meses a 1 ano, né? Então é muito sério. Então a silagem assim é muito detalhe que você não pode errar. Se você errar, você vai pagar por aquele erro ao longo do tempo. Dimas, eu vou fazer uma confissão aqui. Nós voltávamos lá de Castro e aí ficamos esperando. Você ia para Belo Horizonte, eu ia para o Rio, que é o lugar mais próximo aqui de Juiz de Fora. E aí eu comecei a ter uma aula com você e só tem 2 minutos aqui de programa. Eu estou numa tristeza danada porque eu queria muito trabalhar dois assuntos. Um é a questão de bioinsumos, né? Como é que cada vez mais a gente vai ter que olhar não só a produção da planta, mas a interação da planta com o meio ambiente. E a outra questão, como é que nós estamos evoluindo nessa indústria, né? A gente saiu aí, você me ensinou, as empresas eram químicas, aí foram para sementes, né? Compraram sementes. Tudo isso vai desaguar numa única coisa, que é esse novo mundo que a gente está construindo. E você tem 2 minutos para falar dele, que é da sustentabilidade. Quer dizer, nós estamos mudando a nossa maneira de produzir, cada vez a gente vai procurar ter menos defensivo, cada vez nós vamos procurar ter menos adubo, para que a gente possa ter uma produção. Vai ser viável produzir em grande quantidade e a um baixo preço, mudando a nossa maneira de fazer agricultura. 2 minutos. Sim, vamos procurar ser rápido então. Sim, essa é a grande mudança, né? Se a gente for ver aí, basicamente a agricultura ela vai agora migrando aos poucos para digital, né? Muita coisa digital a nível de identificação, a nível de satélite, a nível de softwares, né? Colocado em máquinas, etc. Vai ter esse aspecto muito importante também no campo biológico, né? Porque também nós estamos muito empenhados nessa questão do carbono, da agricultura regenerativa, e o biológico, esse é o segundo passo, né? As empresas, primeiro de químicos, adquiriram empresa de semente e agora adquiriram empresa de biológico, porque existem biológicos muito eficientes, né? No mercado, e isso aí despertou atenção, porque essa é a agricultura que vem no futuro. São produtos muito mais seletivos, de menor impacto ambiental. Só para você ter ideia, o que está virando esse mercado de biológico no Brasil, nós já tivemos o ano passado 50 milhões de hectares plantados com biológico, né? Que incrível, né? Um crescimento enorme, com mais ou menos 1,7 bilhões de reais. E agora, daqui a 3 anos, já se estima que o mercado vai triplicar, vai para 3,7 bilhões de reais. Então, assim, o investimento está muito grande, a agricultura cada vez mais segura, cada vez mais menos, assim, o impacto ambiental vai ser menor, vai ser uma agricultura nos moldes aí perfeitos, né, em termos de qualidade, de vida, etc., né? Qualidade de vida do solo também, né?
A gente pensa muito nesse aspecto aí. E a pegada de carbono, né? Que hoje é uma coisa que o sonho, você fala assim, Dimas, qual que é um dos seus sonhos em silagem? É realmente fazer plantio direto em palha, né? É utilizar alguma coisa nesse sentido, porque a silagem ela é muito extrativa, né? A gente está sempre tirando, não só a silagem, mas todas as forragens de uma maneira geral, você está sempre tirando, 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 e a gente precisa repor isso aí. E tem muitas indústrias, inclusive, com a gente nisso aí, né? A gente vê alguns laticínios, inclusive, pagando melhor, remunerando melhor o produtor de leite, que consegue fazer algumas forrageiras de inverno ali para melhorar a condição física do solo, né? Produzindo mais palhada, né? E melhorando a matéria orgânica do solo. Isso é fundamental. Ô, Dimas, eu sabia que ia ser assim. O programa estourou o tempo. Você vai ter que voltar para a gente falar desse novo mundo que está se abrindo. Que E pena. valeu a pena ter esperado esse tempo todo. Queria desejar a você um 2023 com muita saúde, muita alegria, circulando e ensinando a todos nós pelo conhecimento que você tem, teórico e prático. E para terminar esse programa, eu queria te convidar para a gente fazer um brinde e a sua despedida. Ótimo. Muito bom. Perfeito. Então vamos lá? Vamos lá.